Olá, o meu nome é Hugo Carvalho e sou aluno do Extraordinário de Marcelino de Champagnat e o meu trabalho será sobre o confronto das minhas Torres Vedras de 1810. O sistema militar das minhas Torres Vedras. Após a retirada das tropas de Soult, o futuro Duque de Wellington decide defender Lisboa para permitir uma eventual retirada do exército britânico, no caso de uma nova invasão. Estratégia de defesa pensada pelo futuro Duque de Wellington, Arthur Wellesley, constitui em fortificar os pontos colocados no topo de colinas para controlar os caminhos de acesso a Portugal, reforçando os obstáculos naturais do terreno. Wellington envia a 20 de outubro de 1808 memorando ao tenente-coronel engenheiro de formação Richard Fletcher, mandando construir secretamente um conjunto de fortificações. Este sistema defensivo constituía numa tripla linha de redutos de terra e alvenaria que reforçava os obstáculos naturais do terreno, formando uma barreira delimitada pelo Oceano Atlântico e pelo Rio Tejo. E o sistema de mais de 85 km constituía por 152 obras militares, 600 peças de artilharia, um enorme e complexo sistema de comunicações, a cerca de 140 mil homens, soldados, maioria deles não eram regulares, e ainda uma parte espanhola e inglesa. Terceira invasão no âmbito das guerras napoleónicas em Portugal. Na primavera de 1810, Napoleão empreende um novo esforço para expulsar os ingleses da Península Ibérica, onde constituíam uma ameaça ao domínio francês sobre a Europa. O general Massena entra com as suas tropas pela fronteira da Beira e, no Bussaco, enfrenta pela primeira vez o exército anglo-português. Apesar de derrotado, Massena continua a progredir para o sul, tendo um segundo combate em Rendinha. As linhas de Torres. Na primeira linha, como dá para ver aqui, era uma extensão de 46 km e ligava Alhandra, junto ao Rio Tejo, à foz do Rio Cisândro, em Torres Vedras. Segunda linha, cerca de 13 km a sul da primeira, tinha uma extensão de 39 km e ligava a Póvoa de Santaria a Ribamar, norte de Ericeira. Uma terceira linha, que constituiu no perímetro defensivo da praia de embarque de São Julião da Barra, cerca de 40 km a sul da primeira, tinha uma extensão de 3 km e ligava o Passo dos Arcos ao Fonte do Junqueiro, e era a área onde os ingleses desembarcavam. Uma quarta linha ainda foi levantada na Península de Setúbal para evitar uma aproximação do sul. Os confrontos de Torres Vedras. Com o avanço para sul francês, as forças aliadas recuam então para a Extremadura, refugiando-se nas linhas Torres Vedras, onde chegam a 10 de outubro. Nesse mesmo dia, 10 de outubro, os franceses ocupam Sobral de Montagraço, onde foi o segundo combate. O terceiro combate foi os dois portos, a 13 de outubro de 1810. O quarto combate foi em Sobral, a 14 de outubro de 1810. O quinto combate foi Alhandra, a 16 de outubro de 1810. Sexto combate, Bulhaco, a 28 de outubro de 1810. Sétimo combate, Runa, a 1 de novembro de 1810. O oitavo combate, Cartaz, a 14 de novembro de 1810. Foi na noite de 14 de novembro para 15, onde os franceses decidem bater em retirada devido à falta de comunicações, ao frio e à doença, e por não estarem a conseguir avançar contra o inimigo. A destruição e pilhagem causada pela guerra. Estima-se que 2% da população portuguesa de então, cerca de 50 mil pessoas, tenham perdido a vida devido às doenças. Não podemos esquecer, no entanto, que a Guerra Peninsular assumiu uma violência superior a quaisquer outras guerras anteriormente ocorridas em Portugal. As suas repercussões económicas, sociais e políticas foram muito duradouras.
O número de mortos foi superior a 100 mil e muitos milhares de habitantes viriam ainda a falecer em consequência da fome e da falta de recursos que seguiriam à política da terra queimada, também usada na Rússia, que destruía campos de cultivo para evitar haver alimentos para o exército francês. Por seu lado, os franceses provocavam muita destruição à passagem. O conjunto de fortificações das Vinhas Torres Vedras foi classificado como Monumento Nacional em 2018. Passados 2 séculos, os municípios onde se integra este património, Mafra, Roma dos Vinhos, Ouros, Vila Franca de Xira, Sobral de Montagraço e Torres Vedras, congregaram-se numa plataforma intermunicipal, a Rota Histórica das Vinhas Torres Vedras, visando a valorização e divulgação deste património e da sua história. A rota foi reconhecida em 2011 pelo Turismo de Portugal com a atribuição do Prémio de Requalificação Projeto Público e foi um dos projetos vencedores do Prémio Europa Nostra 2014 na categoria Conservação, atribuído pela União Europeia e pela Rede Europa Nostra. Este foi o meu trabalho sobre o confronto das Vinhas Torres Vedras. Tenho como ajudante e representante a professora Anabela Escobar e obrigado.